Eu quero ler novamente, rapidamente, o texto que eu li. João 3,16, capítulo 1. Eu vou ler de uma forma mais rápida, viu? Para ganharmos tempo. Capítulo 3, versículo 1 de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi conversar com Jesus de noite e disse-lhe: Mestre, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque é nascido da carne é carne, e que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilho de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos, falamos do que vimos, e não aceitais nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu, uma coisa importante, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés, depois nós vamos entender isso. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, que se refere a Jesus, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então o versículo tão conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu não quero falar do João 3,16 hoje. Eu quero falar dos versículos que antecedem o versículo 16. Mas depois eu quero falar com vocês, trazer essa palavra para vocês, somente sobre João 3,16. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui mais vezes e nós iremos ver uma série de pregações só sobre João 3,16. Mas agora eu quero ver aqui essa história de Nicodemos. Quem já ouviu falar desse camarada chamado Nicodemos? Alguém já ouviu alguma pregação? Alguém falando dele? Quem era esse camarada Nicodemos? Ele era uma pessoa importante. Ele era uma pessoa de posição muito importante. Ele era um chamado príncipe dos judeus, ou seja, ele era uma liderança grande. Ele era uma pessoa de destaque na sociedade. Ele tinha muito conhecimento social e até da Bíblia naquele tempo. Porque naquele tempo a Bíblia era diferente. Em que sentido? Não era esse pequeno livro aqui. Eram blocos e blocos gigantes de papiros. Eram coisas grandes. Ele conhecia um pouco. Ele era um homem religioso. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um homem que conhecia a religião. Ele conhecia a letra da religião. Ele entendia algumas coisas. Olha o que ele fez. Como foi que Nicodemos fez? Ele sabia que Jesus era o Salvador. Ele sabia que Jesus era o enviado de Deus. Por quê? Ele foi de noitinha, na espreita, como a gente diz, escondidinho. Ele foi conversar com Jesus. Mas a gente pergunta, por que ele foi conversar escondido com Jesus? Por que motivo? Ele poderia conversar com Jesus à luz do dia, né? No meio da estrada. Mas não, ele foi escondidinho. Ninguém viu ele indo. Por quê? Ele tinha certo receio de ser visto com Jesus. Ele não queria que as pessoas vissem ele com Jesus. Ele queria algo particular, não queria que ninguém soubesse. Então ele foi de noite falar com Jesus, diz o versículo de número 2. Então ele declara dizendo: olha, Jesus, eu sei que tu és um mestre, e eu sei que tu vem de Deus, eu sei que tu é de Deus,
Porque se tu não fosse de Deus, tu não faria estes sinais que tu fazes. Quais eram os sinais que Jesus fazia naquele tempo? Ele curava, ele perdoava pecados, ele ressuscitava mortos, ele tinha domínio sobre a ação demoníaca, ele andava sobre o mar, ele acalmava a tempestade e a principal obra dele, ele salvava as pessoas da condenação eterna. Então, meu amigo, Nicodemos era um homem religioso, era um homem muito religioso. Ele conhecia a letra da palavra, ele conhecia a religião. Pois bem, mas ele ainda estava meio temeroso. Jesus, ouvindo o que ele disse, Jesus responde o seguinte: Nicodemos, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui entra a grande questão desse texto. Jesus fala de uma coisa, apesar de Nicodemos ser religioso, apesar de Nicodemos ter uma posição de destaque, apesar de ele ser um líder religioso, Nicodemos ouviu uma coisa estranha para ele. Jesus falou de algo estranho, de uma coisa que ele não entendeu, apesar da grande posição dele. O que foi? Nascer de novo. Mas o que seria isso? Nicodemos, ele ficou perguntando, questionando: Jesus, o que é esse tal de nascer de novo? Aí ele diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Imagine aí, nós já estamos nessa idade. Como é que a gente... Foi dessa forma que Nicodemos pensou. Mas Jesus, ele matutou na cabecinha dele lá e disse: como é que eu posso nascer? Eu já estou nessa idade. Será que eu vou voltar de novo para a barriguinha da minha mãe e vou nascer de novo? Foi assim que ele pensou, seu Chicote. Ele pensou que ia voltar para o ventre da mamãe dele e ia nascer novamente. Mas é isso mesmo que Jesus estava dizendo? Era isso que Jesus estava declarando mesmo? Com essas palavras, é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus? Era isso que Jesus queria dizer? Nascer do ventre da mamãe de novo? Aí eu pergunto, isso é possível? Seria isso possível? Humanamente, não é possível, né? É uma coisa impossível. É uma coisa irracional, né, até. Mas vamos entender aqui, então, o que era que Jesus queria, assim, nos dizer. Jesus, ele vai responder assim: na verdade, Nicodemos, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele diz que não pode ver o reino. E aqui ele diz que ele não pode entrar no reino de Deus. Então veja bem, aquele que não nasce de novo, ele não pode ver o reino de Deus e ele não pode entrar no reino de Deus. Compreende? Ele não vê o reino de Deus. O que é que isso quer dizer? Que nós podemos dizer em simples palavras, é que a pessoa não compreende o reino de Deus se ela não nascer de novo. Ela não compreende as coisas do reino de Deus se ela não nascer de novo. E mais uma coisa, ela não entra no reino de Deus se ela não nascer de novo. Então ela não pode ver e ela não pode entrar. Agora, o que é nascer de novo? Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, não é isso aí que tu está pensando, Nicodemos. Tu tem que nascer, ele vai dizer, da água e do Espírito. A água, ela pode representar aqui a palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera-nos de novo. É a palavra de Deus que nos ressuscita espiritualmente. É a palavra de Deus que transforma um homem velho espiritualmente em uma nova criatura, em uma nova pessoa espiritualmente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E eis que tudo se faz novo. O passado ficou para trás, o passado ficou no passado, o que era velho passou e tudo se faz novo. É uma nova criatura. A palavra de Deus é quem gera, é quem transforma o homem. E o Espírito Santo de Deus é o Espírito que convence. É o Espírito que nos traz a palavra do juízo, do pecado e da condenação. Ele nos faz notório, ele nos faz entender isso. Quando?
quando nós damos oportunidade, quando nós abrimos o nosso coração. Alguém pode rejeitar o Espírito Santo de Deus? Pode. Paulo disse, olha, não apagai o Espírito de Deus. Não rejeitai o Espírito de Deus. Não endureçai o vosso coração. Olha o que a Bíblia diz, que algumas pessoas endurecem o seu coração como um diamante. Eu acho que nenhum de nós viu um diamante ainda, né? Mas é duro. Diamante é uma pedrinha dura. E a Bíblia diz que alguns fazem o seu coração duro como um diamante. Pedrado. Não penetra nada. Então, quando nós não fazemos assim, deixamos o Espírito de Deus agir em nossa vida, então ele entra, e ele transforma, ele liberta, ele redime, ele restaura, ele transforma famílias, ele transforma a vida, ele tira da droga, tira do vício, ele tira de toda aquela vida que não glorificava, ele tira a pessoa desse meio, transforma ela em uma nova criatura, em uma nova pessoa. O nascer de novo não é voltar para o ventre da mãe, é ser restaurado e ser transformado em uma nova criatura. Nascer de novo é nascer espiritualmente. Nascer de novo é Deus implantar em nós o Espírito dele. O Espírito dele habitar dentro do nosso ser. Não é apenas uma mudança de vestimenta, nascer de novo. Não é apenas uma mudança de localidade. O nascer de novo, o que ela faz? Para resumir, que eu não vou ficar nesse ponto. Nascer de novo é mudança de natureza. Nascer de novo é mudança de natureza. Qual é a nossa natureza humana? Ela é pecaminosa, certo? A natureza humana, Paulo diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a nossa natureza, ela é pecaminosa. O que é o novo nascimento? Deus transforma, tira essa natureza pecaminosa e implanta uma natureza santa, santificada, purificada, lavada com o sangue dele. A partir daí, a pessoa vai ser uma nova pessoa. Pensamento diferente, atitude diferente, modo de agir diferente, sentimento diferente, e muda tudo, vestimenta diferente, local que frequentava, tudo muda, tudo é transformado, porque a natureza dela, deixa eu ilustrar aqui, bem ligeirinho, um porco. Todo mundo conhece um porco, né? Você faz o seguinte, pega o porco, lava ele bem lavadinho ali, lava ele bem lavadinho, até perfuma ele ali, ajeita ele, se quiser, veste ele ali, faça vestimento e veste ele. Aí você solta ele. Aonde é que ele vai parar? No meio do lamaçal. Por que ele vai pro lamaçal? Porque ele gosta da lama. É a natureza dele, entende? É a natureza dele. Ele gosta da lama. Ele gosta de estar se lambuzando ali, fuçando a lama. Ele gosta, entendeu? É a natureza dele. E o que eu estou dizendo, voltando para nós seres humanos, que Deus, ele tira essa natureza que gosta do pecado. Ele tira essa vontade intensa de pecar. Porque, veja bem, quando alguém nasce de novo, a vontade dele muda. Como assim? Se eu realmente nasci de novo, a minha vontade não é pecar. A minha vontade não é voltar para a lama. Não, a minha vontade é agradar a Deus. A minha vontade é fazer a vontade dele. É seguir segundo a vontade dele. E aí, essa vontade, ela me domina. Não é uma vontade qualquer. É uma vontade que te domina. Que te domina de verdade. E te faz permanecer servindo a Jesus, apesar do pecado ser oferecido para você. Amém? Então, em pequenas palavras, nascer de novo dá uma pregação por si só, mas em poucas palavras, é isso. Então Jesus, ele vai continuar falando aqui do Espírito Santo de Deus,
Ele vai falar aqui do vento. Ele vai falar aqui do vento que representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que traz essa transformação, que vem mudando vidas. O Espírito Santo de Deus, ele age como ele quer, da forma que ele quer, certo? Ele tem uma ação particular. Ninguém sabe, ninguém pode, assim, de forma exata, explicar a ação do Espírito Santo de forma, assim, profunda, porque ele age da forma que ele quer. Ele age como ele bem entender. Pois bem, Nicodemos continua aqui. Nicodemos respondeu: Jesus, ele continuou perguntando: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: mas Nicodemos, tu és mestre, rapaz. Tu és mestre de Israel, tu não sabe disso. Meus irmãos, tem muita gente que tem muito conhecimento do mundo. Tem gente que tem muito conhecimento secular, até conhecimento religioso, mas ele não entende realmente a palavra de Deus. Nicodemos era esse homem, muito religioso, era esse homem que estava em uma posição grande, mas ele realmente, ele entendia só o superficial, ele entendia só aquilo muito raso, entende? Ele entendia a coisa muito rasinha, ele não entendia a profundidade da palavra de Deus. Por isso que quando ele ouviu Jesus falar de nascer de novo, ele não entendeu, ele não compreendeu, ele ficou se questionando o que era aquilo. Então Jesus disse: olha, Nicodemos, eu falo para ti, eu testifico para ti daquilo que eu vi, e tu não aceita. Então ele vai dizer: imagine se eu falasse das coisas celestiais. Nicodemos, ele não entendia bem nem as coisas da terra. Então Jesus foi falar de coisa do céu, que é nascer de novo, quer ter uma nova vida, quer ser transformado, e Nicodemos, ele não compreendeu, ele não entendeu. Eu já estou chegando perto do fim. Versículo de número 13, olha o que diz. Eu vou explicar esse versículo aqui para a gente entender um pouquinho. Versículo 13 diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Surge uma pergunta: há algum ser humano, pensa aí na pergunta, há algum ser humano no céu? Deixa eu explicar uma coisa. A Bíblia, ela nos explica que aquele que morre e está com Cristo nesse mundo, aquele que morreu, que viveu para Jesus de verdade, que teve uma vida de servir a Jesus de verdade, ele morre porque ele morreu aqui com Cristo, ele vai para o paraíso. O que é esse paraíso? É um local de descanso, onde ele vai estar lá, esperando o grande dia. O grande dia, quando Jesus vai voltar e vai o levar para o terceiro céu. 3 céus que a Bíblia narra. Qual o primeiro? Esse que você vê aqui. O segundo, depois desse, a galáxia. E depois do segundo, o terceiro, que é onde Deus habita. A pessoa que morre neste mundo, que foi serva de Jesus de verdade, ela vai para o paraíso. Ela não ainda está lá onde Deus está, no céu. Então, faça a pergunta de novo. Há algum ser humano lá no céu, no terceiro céu, onde Deus habita? Ainda não. Os que morreram com Jesus estão no paraíso. Ou seja, no local de descanso. Ainda não estão no céu, no estado final. Ainda ninguém. É ninguém mesmo. Pense numa pessoa aí, que você achava que estava no céu. Está lá não. Se serviu Jesus, está no paraíso, esperando o grande momento. Se não serviu a Jesus, aí infelizmente está no lugar ruim. Infelizmente está no lugar de tormento. Infelizmente está no lugar de dor. Mas ainda não é o estado final. É como o que vai para o paraíso. Esse que não quis saber de Deus, ele vai para o lugar dos mortos. Ainda não é o local final. Ainda não é o inferno final. Ele vai ser tirado daquele local que ele já está sofrendo e vai ser lançado no local que tem mais dor.
Aquele que serviu a Jesus aqui de verdade vai tirar daquele local que ele está bem, alegre, feliz e vai ser colocado num lugar melhor ainda. Compreendido? Vocês entenderam bem aí a narrativa bíblica? Então, Jesus diz, ó, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem? O próprio Jesus. Esse versículo deixa bem claro. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O próprio Cristo Jesus. Então, não tem argumento a mais. O que a Bíblia diz, está dito. A Bíblia, cremos, é verdade absoluta. Não tem variação, não tem relativismo. A Bíblia é verdade absoluta, porque Cristo é verdade e Cristo é absoluto. E aí, Jesus diz o seguinte, o que Jesus quis dizer com isso? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha a narrativa aqui, ligeirinho, lá do Antigo Testamento. No deserto, onde o povo estava, tinham serpentes que estavam matando o povo. Estavam picando o povo e estavam morrendo. Então Moisés levantou uma serpente e todo aquele que olhasse para ela seria curado. Chamada de Neustan, o nome da serpente. Levantou aquela serpente, todos que olhavam para ela eram curados. Mas essa serpente foi destruída. É uma serpente de bronze, de ouro, de um metal precioso. Ela foi destruída porque as pessoas já estavam idolatrando ela. Então Jesus usa essa figura e diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, ele levantou aquela serpente no objetivo de quê? De livrar as pessoas das outras serpentes. Então Jesus diz, eu serei levantado aonde? Onde foi que Jesus foi levantado? Na cruz. Ele diz, importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário, na crucificação. Ali estava Jesus entre a terra e o céu, pendurado naquela cruz por nossos pecados. Ali a Bíblia diz, olhai para Cristo, porque Ele é a nossa salvação. Ele disse que Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por Ele. João 14,6 vai dizer isso. E Paulo, a Timóteo, ele vai dizer que não há nenhum outro mediador entre o homem e Deus, a não ser Cristo Jesus, homem. Então Jesus, ele é esse único mediador entre nós e Deus. Jesus é essa ponte que nos liga a Deus. Sem ele não chegaremos à salvação. Sem ele não chegaremos a Deus. É o que ele diz em João 14,6. Pois bem, Jesus foi levantado naquela cruz para a nossa salvação, para salvar as nossas vidas, para curar as feridas espirituais da nossa vivência. Isaías 53 vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e diz mais, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. É simples assim. Para nós termos paz, Jesus precisou sofrer. Para você ter paz, Jesus precisou morrer. Para você ter oportunidade de salvação, Jesus precisou morrer. Para você ter a paz de Deus na sua vida, Jesus precisou ser crucificado naquela cruz. Para você um dia poder dizer que aceitou a salvação, Jesus precisou morrer naquela cruz. Para você sentir a paz que Paulo vai dizer, que é uma paz que excede, que vai além de todo entendimento, Jesus precisou morrer. Para eu e você termos paz. O que é paz? Paz não é só um lugar tranquilo, que alguém acha. Paz não é só ausência de guerra. A paz que Jesus tem é muito mais do que isso. E Jesus disse o seguinte, olha, eu vos dou a minha paz, mas não vos dou como o mundo a dá. Por que Jesus disse isso? Porque a paz do mundo é uma fantasia, é uma mentira. A paz do mundo é fantasiosa, mas em Cristo Jesus nós temos a paz. Jesus diz em João 14, não se turbe o vosso coração.
confia em Deus, confia também em mim. Aquele que confia em Deus verdadeiramente, o coração dele não é perturbado, ou ele não anda de forma, digamos, desesperada. Ele confia em Deus. Ele olha para o céu e pergunta como salmista, dizendo: de onde virá o meu socorro? Então ele vai saber que o socorro dele não vai ser dos montes. O socorro dele não vai ser no ser humano. O socorro dele não vai ser na religião em si. O socorro dele não está na força humana dele. Ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o socorro. É dele que vem o escape. É dele que vem a salvação. É dele que vem a libertação. É Cristo. Disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 36 vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para você ser livre, Jesus foi levantado naquela cruz. Jesus foi massacrado. Imagine, 40 chicotadas nas costas. Você aguentaria? Creio que não. 40 chicotadas. Ele ficou dilacerado. Ele ficou pele e osso praticamente. As costas dele certamente minou sangue até 11 horas. E ele foi crucificado. E olha o interessante: até a última gota de sangue foi derramada. Por que nós podemos saber disso? Um homem pegou uma lança e atingiu Jesus do seu lado. E saiu só água. Ou seja, não tinha mais nem sangue. Ele derramou até a última gota por minha vida e por tua vida. Ele foi levantado naquela cruz, não porque ele pecou, porque eu pequei e porque você pecou. E aí, versículo 15, para concluir: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para isso Jesus veio do céu. Para isso Jesus encarnou. Para isso Jesus sofreu por nós. Para isso Jesus foi zombado. Chamaram ele de demônio. Disseram que ele era glutão. Chamaram ele de beberrão. Falaram que ele era um pecador qualquer. Falaram que ele era aliado do próprio diabo. Blasfemaram da vida dele. Zombaram dele. Maltrataram ele. Rejeitaram ele de todas as formas. Isaías 53 vai dizer que ele foi um homem desprezado. Não tinha aparência e nem formosura. Mas ele sofreu tudo isso. Ele veio do céu, padeceu tudo isso, sofreu na carne, foi crucificado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que confia em Deus de verdade, entrega a sua vida para ele e a partir desse momento começa a trilhar no caminho estreito que Mateus 7, 13 e 14 vai dizer: no caminho estreito, no caminho da renúncia. E então Jesus diz: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que realmente quer seguir Jesus, ele não coloca desculpa, ele não coloca dificuldade. Porque eu faço a pergunta: vale a pena servir a Jesus? Vale a pena agradar a Ele? Vale a pena entregar a vida para Ele? Vale a pena rejeitar o pecado por Ele? Vale a pena sair da prostituição, da mentira, da bebedice, da glutonaria, da macumbaria? Vale a pena sair do adultério? Vale a pena sair da vida de mentira? Vale a pena sair do mundo de enrolação? Vale a pena sair do mundo de enganação? Vale a pena sair do mundo de fraudulentar os outros? Vale a pena sair do mundo de fazer a própria vontade? Vale a pena renunciar os desejos carnais para servir a Jesus? Vale a pena até você ficar distante de muitas pessoas porque não te apoiam a servir Jesus, porque servir a Jesus muitos não querem, e outros não querem e querem atrapalhar os outros. Então vale a pena. Jesus disse que aquele que verdadeiramente quer servi-lo, aquele que verdadeiramente ama Ele, Ele disse que se você não amar a Ele mais do que pai, mãe, filho, e até mais do que você mesmo, Ele disse que esse não é digno dEle. Eu tenho que amar a Deus acima de tudo, acima de todos, e até acima de mim mesmo. Porque nós amamos muito a nossa carnezinha, né? Nós amamos muito a nossa carne. E nós não queremos que ela sofra nenhum arranhãozinho.
E Jesus sofreu tudo por nós. Eu creio que vale a pena servir Jesus. Vale a pena deixar tudo isso para viver na presença dele. Que Deus possa nos abençoar, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa deixar ela transformar a sua vida. Não fique apenas nos seus ouvidos ou na sua mente. Deixe essa palavra descer para o seu coração. Deixe ela descer para a sua vida. Deixe ela fazer parte da sua vida. Deixe ela mudar a sua vida. E você verás o que vai acontecer.